Na aula de hoje a gente vai falar sobre as cruzadas. Vamos lá? Bora entender um pouquinho sobre isso? Bom, galera, passado quase 1000 anos do que a gente conhece como as cruzadas, né? Esse episódio histórico, ele ainda é um símbolo de confronto entre o mundo do Ocidente e o Oriente. Bom, a gente vai conhecer esse período como um choque de civilizações, porque de fato foi isso que aconteceu. A gente teve guerras, né, entre os cristãos que representavam o Ocidente e os árabes islâmicos que representavam o mundo oriental. Mas afinal de contas, como é que começou essa disputa? Vamos tentar entender um pouquinho? Bom, o motivo dessa disputa era uma cidade chamada Jerusalém. Para quem não sabe, Jerusalém é considerada uma cidade santa pelas 3 principais religiões monoteístas do mundo. Bom, para quem não sabe, Jerusalém é a cidade onde Cristo, né, foi crucificado. E tem várias passagens de Cristo no Novo Testamento em Jerusalém. Então os cristãos consideram Jerusalém uma cidade santa. Legal? Bom, os islâmicos, os árabes, eles também consideram Jerusalém uma cidade santa. Para quem não sabe, foi lá que Maomé faleceu e ascendeu aos céus, né? E então também é considerada uma cidade santa, né? Sem contar que na época das cruzadas, quem controlava Jerusalém eram os árabes. Então, era uma cidade controlada pelos árabes que também consideravam essa cidade uma cidade santa. Mas além disso tudo, tem os judeus, que obviamente sempre consideraram essa cidade santa. Afinal de contas, quem fundou a cidade tinha sido os judeus, logo lá na antiguidade. Para quem não se lembra, ela foi tornada capital por um dos reis judeus, dos hebreus, como vocês queiram chamar. Hebreus e judeus são a mesma coisa, chamado Davi. Né? E quem vai fazer a cidade de fato? Né? Davi torna a cidade como capital, né, de Israel, mas vai ser um cara chamado Salomão, filho dele, que vai alçar Jerusalém como uma cidade extremamente importante. Inclusive ele vai construir, né, um templo gigante chamado Templo de Salomão e vai fazer várias reformas na cidade. E essa cidade, obviamente, é uma cidade histórica, né, e extremamente importante para os judeus. Então eu estou falando de 3 raças, ou melhor dizendo, de 3 civilizações, de 3 religiões que olham para Jerusalém com cobiça, né, com interesse, né? E esse é um dos principais pontos aqui que a gente precisa frisar com vocês, beleza? E na Idade Média, galera, mais ou menos ali no ano de 1095, vão se fazer várias expedições de caráter militar organizado pela igreja, né, para combaterem o que a igreja entendia como inimigo. Quem eram esses inimigos? Pessoas que não eram católicas, obviamente. Então lá na Europa feudal, os caras vão se organizar para poder tomar Jerusalém. Então começa-se uma guerra, né, religiosa, o pano de fundo dela é religiosa, para tentar tomar, né, o que eles consideravam sagrado, que era Jerusalém. Olha que coisa doida. E eles entendiam que era uma missão dos cristãos libertar a Terra Santa, né, onde Cristo havia sido crucificado, de Jerusalém, da mão dos infiéis, que eram pessoas assim, que eram consideradas dessa forma naquele período, que eram os árabes. Bom, esse movimento das cruzadas, galera, ele vai durar desde o fim do século XI, né? Então lá para o ano de 1095, até o século XIII, no ano 1200 e alguma coisa. E os adeptos desse movimento religioso, político, enfim, militar, que começa lá na Europa católica, eles vão ser chamados de soldados de Cristo e eles eram identificados pelo símbolo de uma cruz. Bom, então, cruzados, que é uma cruz, tem um movimento, tem uma representatividade de 2 retas cruzadas, beleza? Bom, então, por isso eles vão ser chamados de cruzadas, ou de cruzados. Bom,
E para a gente poder contextualizar o início disso tudo, vai acontecer no ano de 1095, quando um papa, né, Urbano II, no Concílio de Clermont, ele vai convidar todos os principais religiosos e senhores feudais da época para uma reunião. E nessa reunião, no Concílio de Clermont, na França, né, ele vai convidar e ele vai convocar os cristãos para uma grande campanha militar. Né? E qual era a finalidade? Retomar Jerusalém. Mas por que a igreja? Porque a igreja talvez fosse a única instituição naquele momento. Vamos lembrar que no feudalismo, né, politicamente a gente tem uma divisão em vários feudos. Então você não tem uma liderança, digamos assim, que unifica todas as regiões na Europa. A única liderança capaz de fazer isso é a própria igreja, é o próprio Papa. É a única liderança supranacional naquele momento. Então, esse poder, como estava acima dos suzeranos e dos reis, ele vai convocar. Mas afinal de contas, quais eram os fatores e as causas que levaram a acontecer essas chamadas cruzadas? Vamos tentar entender isso melhor. O sistema feudal naquela época vivia uma grande crise, tá? Bom, e vamos tentar entender como é que isso funciona. Primeira coisa, existia alguma coisa boa no meio disso tudo. O fim das invasões bárbaras. Desde Roma, os bárbaros tentavam, ou melhor, invadiam a Europa. Mas ainda, mesmo no feudalismo, algumas tribos bárbaras elas continuaram invadindo. Por exemplo, os vikings. No ano 900, a gente teve algumas invasões. Mais ou menos no ano 1000, 1100, isso deu uma acalmada, tá? As colheitas elas voltaram a ser normais, né? A gente vai ter uma baixa mortalidade nessa época, né? Já que não vai ter tanta guerra. A gente vai ter um aumento da população, mas calma aí, professor, então só está falando de coisa boa. Só que começou a faltar terra, porque você tem muita gente, você tem pouca terra, né? Mas mesmo que se aumente a produção para alimentar essas pessoas, muitas das vezes, né, para você aumentar essa produção, você tem que aumentar a terra. Naquela época não tinha uma produtividade muito alta. Hoje em dia você consegue aumentar a produtividade sem aumentar necessariamente o espaço de terra plantada. Mas naquela época isso não era possível, tá? Você até vai ter algumas mudanças aí em termos de tecnologia na época. Você vai criar a rotação trienal, você vai criar o arado de ferro, você vai criar o cavalo substituindo o boi, você vai ter servos, você vai criar um protótipo de energia eólica e hidráulica, que são os moinhos, você vai derrubar matas, né? Muitos pântanos vão ser drenados e vão ser utilizados como área agricultável. Então você vai ter um aumento da população, mas você vai ter um aumento de uma população marginalizada. Vamos entender melhor esse ponto. A gente precisa entender um primeiro ponto aqui, que naquela época essa situação que eu descrevi vai gerar uma grande crise de escassez de terra, principalmente para os nobres, né? Como assim? Era um costume feudal que o senhor feudal ele tivesse vários filhos, obviamente, mas ele doasse a sua terra somente para o filho mais velho. Ele é o único herdeiro. E os outros irmãos? Então você olha aqui, ó, o senhor feudal, ele tem o F1, o filho 1, 2, 3, 4, 5. Somente o F1 é o herdeiro da terra. E os outros? Eles têm treinamento militar, né? Eles são cavaleiros, mas eles não herdam terra. Você acha que eles vão se conformar com isso? Não. Mas então eles vão conseguir outro feudo. Não tinha mais terra. Esse é o problema. A Europa estava praticamente com essa expansão agrícola, praticamente toda tomada. Então o que era comum acontecer? Guerras entre os senhores feudais, né? Aqueles cavaleiros que não tinham terra começaram a se unir a outros cavaleiros e começaram a guerra contra aqueles que tinham terra. Então a Europa começou a se tornar um campo de batalha, né? Cavaleiros sem terras começaram a se tornar pessoas sem leis,
porque começavam a desestabilizar a ordem. Nesse período, a gente tem vários relatos de que a Europa feudal se tornou uma sociedade extremamente violenta, né, instável, né, cheia de guerras e conflitos entre os senhores feudais, justamente por terra, que era o grande objetivo desses caras, era simplesmente ter terra. Como eles não podiam ter terra, né, porque as terras já tinham dono, eles começaram a guerrear, tá? Esse é um motivo que a gente vai mostrar para vocês que é importante. Existe um outro, segundo fator. Na verdade, todo o esquema das cruzadas ele tem seu início quando o imperador bizantino, vamos lembrar que os bizantinos, eles não eram católicos, eles eram ortodoxos, né? Eles eram um pouco diferentes. Mas esses caras, eles estavam sendo atacados pelos árabes, então eles pediram ajuda ao Papa. O imperador da época, o bizantino, chamado Aleixo, ele vai mandar uma carta pro Papa pedindo ajuda. Os árabes estão aqui na minha porta. Por favor, me manda aí uma galera para me ajudar a defender Constantinopla, né? Bom, o Papa, ele vai olhar esse negócio com uma puta oportunidade. Por quê? Ele vai imaginar que se ele mandasse uma grande quantidade de pessoas para ajudar o Aleixo II, para ajudar os bizantinos da cidade de Constantinopla, eles poderiam tomar a cidade e, quem sabe, de novo unir toda a cristandade sobre a força, sobre a bandeira da Igreja Católica. Então ele via nisso daí uma demonstração de força e uma possibilidade de unir de novo os cristãos sobre a sua bandeira, sobre o seu domínio. Então não existia mais cristãos católicos, romanos e cristãos ortodoxos. O Papa queria unir todo mundo e, obviamente, mandar em todo mundo, tá? Então ele via nessa daí uma puta oportunidade para conseguir seu objetivo. Terceiro ponto. A Europa estava num processo de transformação, né? O aumento da população tem um lado negativo. Essa população excedente colocava em risco a estrutura da sociedade. Tinha gente demais na Europa. E o lado positivo é que você tinha muita gente para fazer exército. Então saca só o que está acontecendo. Existia também o interesse comercial de algumas cidades italianas. Cara, a Itália foi o único local onde o feudalismo nunca existiu de verdade, né? Na Itália sempre existiu comércio, de certa forma, e existiam algumas cidades como Gênova e Veneza que estavam doidas para poder voltar o comércio pelo mar. Só que quem mandava no mar Mediterrâneo? Os árabes. E qual era a única forma de você conseguir o comércio de novo no Mediterrâneo? Vencendo os árabes. Então, essas cidades entendiam que fazer um grande exército de cristãos contra os árabes era a única forma de reativar o comércio no Mediterrâneo. Então, esses mercadores, aqueles poucos que tinham na Itália, começaram a investir nessa ideia. E alguns reis, vamos lembrar que os reis deixaram praticamente de ter força durante o feudalismo, né? Eles tiveram que dividir seu poder com os senhores feudais, então os reinos eram divididos praticamente, né? E eram governados pelos seus senhores feudais em cada região. Mas os reis, eles viam nessa oportunidade como uma oportunidade de reunir exército e de voltar a ter força. Quem sabe ter reino fora da Europa. E aí muitos reis começaram a topar essa aventura chamada cruzada. Bom, então em termos gerais, a gente pode concentrar, ou a gente pode entender que existem duas causas principais para as cruzadas. A primeira causa, obviamente, é uma causa religiosa. Eu estou falando de uma Europa católica feudal que é extremamente religiosa, supersticiosa. Então, obviamente, o fator religioso, né, que a igreja colocava, ele pesou pra caramba para muitas dessas pessoas. A igreja defendia a participação dos fiéis na Guerra Santa, prometendo a eles recompensa divina. Então, aqueles que participassem da retomada da Terra Santa de Jerusalém iam ser recompensados com a salvação. Cara, isso para uma galera religiosa, isso é tudo, né? Inclusive, o Papa disse no seu discurso, o Papa Urbano II, que aqueles que matassem infiéis teriam seus pecados perdoados.
a galera foi a loucura, porque, pô, eu posso matar o inimigo e não vou pro inferno. Ao contrário, vou ser recompensado por Deus por isso. É o que o Papa disse. E os caras entendiam que o Papa era o representante de Deus. Então, bora lá pra guerra, bora lá matar infiel, bora lá reconquistar Jerusalém. Então esse fator psicológico, religioso, ele pesa pra caramba, principalmente na cabeça das pessoas mais pobres, tá? Então, você vai ter a ideia de salvação, você vai olhar Jerusalém como uma cidade ou como um processo de salvação espiritual. Meu, isso é muito pesado para essa galera. Se até hoje para muitas pessoas isso faz muito sentido, naquela época fazia muito mais. Bom, segundo fator que é importante pra caramba, e aí a gente precisa olhar muito quando a gente fala dos nobres e dos burgueses, de alguns burgueses ali da Itália que a gente falou, são os fatores socioeconômicos. Eles entendiam que conquistar Jerusalém significa conquistar terra, tá? Então vamos lembrar dos vários cavaleiros sem terra que estavam na Europa, né, de pessoas que eram nobres, mas não tinham seu feudo. O que esses caras queriam? Conquistar a terra. Então, obviamente, Jerusalém seria a oportunidade de ouro para esses caras o que se tornarem senhores feudais. Não necessariamente na Europa, mas se tornariam senhores feudais em outros locais. Então eles iam na guerra, né? Como você tinha uma grande quantidade de população na Europa e de pessoas que estavam ansiando pela guerra, e estavam até se violentando entre si, o Papa canaliza essa energia toda, né? Para onde? Para o inimigo comum. E esse inimigo comum está fora da Europa. Ele está em Jerusalém. Então as cruzadas nada mais é do que a canalização da Igreja Católica para essa finalidade, né? E é uma forma da Igreja Católica ainda aumentar ainda mais seu poder sobre os fiéis, né? E quem sabe ter mais posses, ter mais poder fora da própria Europa. Olha que tacada política interessante se a gente parar para pensar nesse ponto de vista. É um jogo de xadrez, né? Bom, então as cruzadas aí, a gente tem algumas imagens, né? Que são da época, que ilustram um pouco de como elas ocorreram. Meu, e aí a gente tem algumas coisas bem interessantes em relação às cruzadas. A gente tem 8 cruzadas oficiais e uma não oficial. O que é uma cruzada não oficial? Não é a igreja, nem um nobre que coordenou essa cruzada. Então a gente vai ter a primeira cruzada, ou melhor, a chamada pré-cruzada, como uma cruzada extremamente doida, assim, porque ela não é oficial. É a cruzada dos mendigos. Não é a igreja que organizou, e ela é reflexo direto da fala do Urbano II, do Papa. Quando o Papa inflama a galera para lutar em nome de Deus, meu, você vai ter vários servos, pessoas geralmente de baixa extrato social, pessoas mais pobres, que eles vão escutar o chamado, meu, e vão ficar inflamados com a possibilidade de lutar em nome de Deus. E quem sabe morrer e ir para o céu, porque eles iriam ser abençoados e salvos por estarem lutando em nome de Deus. Então essa galera começa, meu, a se alvoroçar. É normal e comum a gente ter relatos de servos que abandonam seus feudos, né, simplesmente abandonam tudo, deixam tudo para trás, se reúnem sob a liderança de um cara chamado Pedro Eremita, que era um cara que vivia na floresta, mas que tinha uma fala meio messiânica, meio religiosa, meio metido a padre, e esse cara começa a regimentar gente pra caramba lá na Europa. Ele junta relatos de que foram quase 40 mil pessoas que seguiram esse cara. E se a gente pensar na população da época, 40 mil pessoas é gente pra caramba, que vão seguir esse cara e vão lá lutar. Aí você vai perguntar, pô, mas eles tinham armas? Não, não tinham. Eles lutaram com um pedaço de pau, de pedra. Pô, mas eles tinham comida? Não, também não tinham. Eles tinham comida nem na casa deles, imagina, na viagem. Então essa Cruzada dos Mendigos foi uma loucura. Primeiro porque por onde ela passava parecia um enxame de gafanhoto. Porque eles roubavam animais dos feudos onde eles passavam, frutas, enfim, plantações. Então a galera meio que gerou o caos aí por onde passou. E quando eles chegaram para lutar contra os árabes, meu, foi uma carnificina, porque eles imaginavam que Jesus ia prover a vitória. E obviamente, né, não aconteceu. Os árabes trucidaram eles, né? Foi até uma coisa meio bizarra, porque eles não tinham arma nenhuma praticamente para lutar contra um exército preparado dos árabes. Então os árabes imaginavam, na verdade, a imagem que os árabes fizeram no primeiro momento é que esse movimento das cruzadas era um movimento de louco, porque esses caras iam lutar sem arma, como assim? Isso é uma coisa meio doida.
Então, os árabes até não deram muita confiança para essa galera no primeiro momento, porque achou se tratar de gente despreparada e doida, tá? Então ficou essa sensação no primeiro momento. Até que aconteceu a primeira cruzada. Essa é uma cruzada oficial. Eu não vou citar todas as 8, vou pegar algumas principais, tá? A primeira cruzada é uma das principais. E a gente precisa entender que ela foi a única das 8 cruzadas oficiais que conseguiu sucesso, tá bom? Ela foi efetivada por 3 nobres, né? Godofredo, Balduíno. E eles tomaram a cidade de Jerusalém, tá? Em 1099 e vão estruturar uma região de forma feudal, né? Eles vão criar assim feudos, vai ter um rei, né? Que é Balduíno, beleza? E essa cruzada vão se organizar ordens monásticas que vão para lá. A ordem dos templários é comum, a ordem dos hospitalários. Então você vai ter ali uma região, né, no coração do Oriente Médio, né, tomada por cristãos. E é interessante a gente notar que o rei da época, o Balduíno, ele vai fazer um acordo, né, com o grande, digamos assim, o grande comandante, né, o sultão dos árabes, que era Saladin Saladino, né? Saladin al-Saladin al-Yusuf. Esse cara é uma figura icônica, meu. Esse era o cara, o maior comandante do maior exército do mundo na época, que eram os árabes. E como eles tiveram uma visão muito deturpada dos cruzados, né, dos mendigos, quando chegou os cruzados de verdade, eles acabaram menosprezando e perderam Jerusalém. E sabe o que é um ponto importante na figura do Saladin Saladino? Ele vai ter um acordo de paz com os cristãos. A gente acha até que não, mas mesmo ele perdendo Jerusalém, o acordo que ele tinha com o Balduíno era o seguinte: Balduíno, eu não vou te invadir, mas você deixa os árabes entrarem em Jerusalém, rezarem e, enfim, seguirem a vida deles normal e vão manter uma vida de tolerância. O Balduíno aceitou, até porque o Balduíno entendia que se ele fosse entrar num confronto total contra o Saladin, ele perderia, porque o Saladin tinha muito mais exército que poderia tomar Jerusalém na hora que ele quisesse. Mas o próprio Saladin, ele dizia, ele gostava de frisar que ele queria poupar vidas, que uma guerra sempre morre gente inocente, que se ele pudesse evitar a guerra, ele evitaria. Então eles tinham uma medida de uma política de paz bem interessante. Se a gente parar para pensar, num tempo tão maluco como aquele, os caras estão falando de política de paz. E boa parte dessa política de paz vinha do Saladino, que ironicamente era o cara que tinha o maior exército do mundo, que podia acabar com os cristãos na hora que ele quisesse. Tá? Então é interessante até a gente refletir quando a gente fala em relação a todo árabe é louco, fundamentalista. Então a figura de Saladin ela é uma figura que contraria totalmente isso. E outro ponto importante é que um dia essa política de paz acabou. E não acabou por conta dos árabes, acabou por conta dos cristãos. Não sei se vocês sabem, mas a gente vai ter alguns cristãos que se colocavam contra essa política de paz. Então a gente vai ter, por exemplo, Gilliard de Chantillon, que é um nobre cristão, que inconformado com essa política de tolerância com os árabes, ele vai começar a atacar caravanas de árabes simplesmente porque ele não gostava de árabe. E se o Papa um dia disse que se matar infiel vai para o céu, foda-se esse acordo de paz do rei. Né? Então ele vai começar o quê? Ele vai começar a atacar os árabes. Né? Só que esses ataques eles vão ser sempre ali, os caras vão colocar panos quentes em relação. Né? O Balduíno sempre vai falar pro Saladin, olha, deixa que eu resolvo. Até que chegou uma hora que vai ficar insustentável. Né? A carnificina contra os árabes vai se tornar tamanha, né? Porque quando o rei Balduíno morre, inclusive ele tem lepra, né? Ele morre novo ainda, ele vai falecer, o que vai acontecer? Né? O cunhado vai tomar o poder e
o Xantilon ele vai ter um grande poder, né, porque ele era muito amigo do novo rei agora, e você vai começar uma política contra os árabes de forma muito intensa, o que vai fazer com que o Saladino faça aquilo que ele havia falado. Olha, já que vocês não querem cumprir um acordo de paz, eu vou tomar Jerusalém de volta. É o que ele faz, de forma muito simples. Né? O exército dele tinha uma superioridade militar muito maior que o dos cristãos e ele toma, né, Jerusalém. E sabe um ponto importante? Ele dá salvo-conduto para todos os cristãos irem embora para casa sem sofrer nenhuma ofensa. Ele falou, ó, desde que vocês vão embora, eu prometo não ferir ninguém e deixar vocês irem para casa de forma tranquila e pacífica. Legal, terminou a primeira cruzada. Foi uma derrota, né, mas teve um certo período de vitória. As demais cruzadas, todas elas foram derrotadas. Então a gente tem a terceira cruzada que chama atenção, porque ela foi uma cruzada dos reis. Pra vocês terem uma noção, 3 principais soberanos europeus, Ricardo Coração de Leão na Inglaterra, Filipe da França e Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico, vão se unir contra os árabes. O Frederico vai morrer a caminho de Jerusalém. O Filipe retornou e o Ricardo combateu sem sucesso, né? Eles vão conseguir pelo menos o acordo, né? O Ricardo Coração de Leão, que vai ser o combatente que vai ficar até o final, eles vão conseguir o acordo de que os cristãos pudessem peregrinar sem serem molestados, se forem em paz, até Jerusalém. Eles podiam visitar sem serem mortos. Esse foi o acordo, né? Mas eles não conseguiram lograr o êxito de tomar Jerusalém. A quarta cruzada foi uma coisa bizarríssima, porque quem vai assumir a cruzada são as cidades de Gênova e Veneza. E eles vão reunir um grande exército, vão de navio, e quando, no meio do caminho, eles mudam a rota, em vez deles atacarem Jerusalém, eles atacam Constantinopla, que era uma cidade cristã, mas uma cristã ortodoxa. E eles tomam, eles saqueiam Constantinopla. Constantinopla, até como não estava preparada para receber um ataque, como viu que os navios eram navios cristãos, eles abriram os portões da cidade imaginando que eram amigos, mas não, eram inimigos. Olha que coisa maluca. Foi um grupo de cristãos católicos, né, italianos, que saquearam os cristãos ortodoxos de Constantinopla. A quarta cruzada é uma coisa doida, né? A gente vai ter, são 8 cruzadas oficiais. E a gente vai ter uma outra cruzada que também chama muita atenção para a época, que é a Cruzada das Crianças. Olha que coisa louca. No ano de 1212, né, algumas autoridades da França e da Alemanha vão começar a dizer, depois de várias cruzadas lograrem fracasso, né, os caras vão dizer que a única forma de ganhar dos árabes era através das crianças. Você vai falar, o quê? Como assim? Existe uma passagem no Novo Testamento que diz, venha minhas criancinhas, porque delas será o reino dos céus. E os caras imaginaram o seguinte, se Jerusalém é o reino do céu na terra, e o reino do céu só vai ser conquistado pelas crianças, vão mandar as crianças para lá. Absurdo, né? Mas foi o que os caras fizeram. E se a gente parar para pensar que era uma sociedade extremamente supersticiosa, religiosa, esse era o sentido de todo esse processo aí que os caras combinaram na Cruzada das Crianças. Eles reuniram várias crianças mesmo, de 7, 8, as maiores tinham 12, 13 anos, e marcharam, né, saindo da França, da Alemanha, rumo a Jerusalém. Ah, mas como é que eles vão vencer o exército dos árabes? Não sei, eles simplesmente acreditavam e tinham fé de que isso acontecia de uma forma ou de outra, mesmo que seja mágico. Então essa era a ideia dos caras, né? Obviamente eles não chegaram até Jerusalém. Essas crianças, elas foram, boa parte delas no meio do caminho, né? Elas foram sequestradas e se tornaram, muitas delas foram vendidas como escravos, se tornaram escravas, servas em outras regiões da Europa. Então, quer dizer, é um fim triste, né? Mas o que marca pra gente é esse alto grau de superstição, né, que gerou esse negócio absurdo aí que é a Cruzada das Crianças. Bom,
mesmo que as cruzadas tenham fracassado, por que é importante pensar e estudar as cruzadas? Porque as cruzadas elas modificaram pra caramba o panorama político-econômico da Europa a partir delas. Muita coisa mudou por conta das cruzadas. Inclusive a gente pode dizer que o sistema feudal tem seu início do fim do feudalismo começa a partir das cruzadas. As cruzadas elas vão promover, né, a reabertura do comércio. O Mediterrâneo se torna o palco de um comércio que havia sido esquecido na Europa. Se uma das principais características do feudalismo é a ausência do comércio, ele começa a existir de novo a partir das cruzadas, porque quando os europeus eles foram até Jerusalém, eles tiveram contato com vários produtos que eles nunca haviam consumido na Europa. E quando eles voltam para casa, havia o desejo de voltar a consumir esses produtos. A gente vai dar o nome desses produtos de especiarias, né? E aí você pode pensar tempero, você pode pensar em tecidos coloridos, em perfumes, essências em geral. E aí você pensa, né, esses produtos vão começar a povoar o imaginário de consumo dos europeus e um comércio vai começar a existir e começa-se o fim do feudalismo a partir desse momento, né? Essa é a principal mudança e dessa mudança vão vir outras tantas mudanças que a gente vai falar na aula que vem. Nesse processo a gente pode dizer o seguinte: quem ganhou com essa mudança? Os comerciantes, né, que vão lucrar bastante com essa nova realidade, né, de comércio que está voltando a existir, e os reis que vão começar a surfar, né, nessa nova onda de mudança. Se os reis praticamente passaram o sistema feudal inteiro com seus poderes limitados, né, dando poderes aos senhores feudais, o cenário começa a inverter a partir de agora. Quem perde? Principalmente a nobreza, que não vai manter a posse das suas terras, os senhores feudais principalmente, e a igreja que vai começar a ter seu poder questionado, começando aí seu grande declínio, já que até então ela era a única religião cristã, né, no mundo ocidental. Beleza, pessoal? Aula de hoje, um grande abraço.